qualquer dia entre 7. Deus fez o mundo em 6 dias literais, e no 7º dia literal descansou de toda a sua obra que fizera, e restaurou-se. Assim deu ao homem 6 dias para trabalhar, mas santificou o dia de seu descanso e deu-o ao homem para ser observado livre de todo trabalho secular. Ao separar assim o sábado, deu Deus ao mundo um memorial. Não separou ele um de qualquer dia em 7, mas um dia especial, o 7º dia. E ao observarmos o sábado, mostramos que reconhecemos a Deus como Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Nada há no sábado que o restrinja a qualquer grupo de pessoas. Foi dado para a humanidade. É para ser empregado não em indolência, mas na contemplação das obras de Deus. Isto os homens devem fazer para que possam saber que eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor fica bem perto do seu povo no dia que ele abençoou e santificou. O sábado é o memorial de Deus, apontando ao homem o Criador que fez o mundo e todas as coisas que nele há. Nas eternas montanhas, nas árvores majestosas e em cada botão que desabrochando floresce, podemos observar a obra do grande artista mestre. Tudo nos fala de Deus e de sua glória. Todo o filho leal de Deus procurará conhecer a verdade. João declarou a verdade de maneira tão clara que uma criança a pode entender. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Escolhemos ser contados com os que não podem discernir a verdade, que foram tão cegados pelo poder enganador do inimigo que não veem aquele que é a expressa imagem do Pai? Os seguidores de Cristo são de classe inteiramente diversa. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra de um ser humano não deve ser recebida e crida sem interrogação. Devemos perguntar primeiro: falam eles em harmonia com a palavra? Recusam um claro, assim diz o Senhor, por verem que isto envolve uma cruz? Os que pela fé recebem a Cristo como seu Salvador pessoal não podem estar em harmonia com o mundo. Há duas classes distintas. Uma é leal a Deus, guardando os seus mandamentos, enquanto a outra fala e age como o mundo, pondo de lado a palavra de Deus, que é a verdade, e aceitando as palavras do apóstata, que rejeitou a Jesus. Do lado de quem estamos? Em lugar do 7º dia, batizaram e apresentaram ao mundo um filho do papado, o primeiro dia da semana, para ser observado como se fosse o santo dia de descanso do Senhor. O mundo protestante tem recebido esse filho do papado, tem-no embalado e a ele tem dado a honra que Deus colocou no 7º dia. Vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim passais no meio da terra a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos, e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E farás saber a teus filhos, e aos filhos de teus filhos,
o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, e os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje vos mando fazer. Lede cuidadosamente, por favor, todo o capítulo 7 de Deuteronômio, e pensai na palavra do Senhor. Desviar-vos-eis de um claro, assim diz o Senhor, depois de ler a história do passado de Adão e de sua queda? Ele caiu porque baniu da mente as palavras do Senhor e deu ouvidos às palavras de Satanás. Valerá a pena transgredir? Pela transgressão, Adão perdeu o Éden. Pela transgressão dos mandamentos de Deus, o homem perderá o céu e uma eternidade de glória. Isto não é história ociosa, mas verdade. Pergunto outra vez: de que lado estás? Um sinal de lealdade. O sinal da obediência é a observância do sábado do 4º mandamento. Se os homens observarem o 4º mandamento, observarão todo o resto. Não foi voz humana que falou a Moisés, dando-lhe o sábado como sinal. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do meu povo. O Senhor não deixa um preceito tão importante quanto este sem uma especificação definida. 6 dias se fará a obra, porém o 7º é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Filosofia humana ou revelação divina? Declara a filosofia humana ter sido tomado um período indefinido de tempo na criação do mundo. Declara Deus assim a questão? Não, diz ele: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias, não 6 períodos indefinidos de tempo, pois então não haveria possibilidade de o homem observar o dia especificado no 4º mandamento. Fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e restaurou-se. Lede cuidadosamente o capítulo 5 de Deuteronômio. Deus diz outra vez: lembra-te, não te esqueças do dia do sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Contudo, tendo diante de si os vivos oráculos, aqueles que pretendem pregar a palavra apresentam suposições de mentes humanas, as máximas e mandamentos de homens. Anulam a lei de Deus pelas suas tradições. O sofisma quanto a ser o mundo cristão, criado em um período de tempo indefinido, é uma das falsidades de Satanás. Deus fala à família humana em linguagem que eles podem compreender. Não deixe a questão tão indefinida que os seres humanos possam manejá-la segundo as suas teorias. Quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º,
quer dizer o dia de 24 horas, que ele assinalou pelo nascer e do pôr do sol. Deus não daria sentença de morte pelo desrespeito ao sábado, a menos que tivesse dado ao homem clara compreensão do sábado. Depois de ter criado o mundo e o homem, contemplou a obra que fizera e declarou-a muito boa. E ao ser posto o fundamento da terra, foi posto também o fundamento do sábado. Quando as estrelas da manhã juntamente cantaram e todos os filhos de Deus rejubilaram, viu Deus que o sábado era necessário ao homem, mesmo no paraíso. Ao dar o sábado, Deus considerou a saúde espiritual e física do homem. De que lado estais? Estamos no lado dos que recusam ser leais a Deus? Estes não têm interesse em conhecer a Deus. Rejeitam o divino Filho de Deus, a personificação de toda a bondade humana. Colocam-se com os que, embora nenhuma pauta possa ser apresentada contra Cristo, escolhem em seu lugar um ladrão e um assassino. Isso testifica do gosto moral do mundo. Estaremos do lado do mundo ou ao lado de Cristo, que declarou: Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai? Os que pela fé recebem a Cristo como seu Salvador pessoal não podem estar em harmonia com o mundo. Há duas classes distintas. Uma é leal a Deus, guardando seus mandamentos, enquanto a outra fala e age como o mundo, pondo de lado a palavra de Deus, que é a verdade, e aceitando as palavras do apóstata que rejeitou a Jesus. Ezequiel 20, versos 12 e 20. Lucas 23, verso 56. Atos 17, 2 e 18, verso 4. Salmos 119, 89. Gênesis 2, verso 3. Êxodo 20, versos 8 a 12. Êxodo 31, verso 18. Deuteronômio 5, 12 a 15. 6, 6 e 7. João 15, verso 10. 1 João 3, verso 4. Tiago 2, verso 10. Isaías 56, verso 2. E 58, verso 13. Apocalipse 1, verso 10. 1 Pedro 1, 25. Isaías 40, verso 8. Eclesiastes 12, verso 13. Provérbios 28, verso 4. Para detalhes, escreva para Caixa Postal 44, Ibitinga, Estado de São Paulo. Ou learzi_ferreira@hotmail.com.